Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 16 de outubro de 2021. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, versículo do 8 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que dá testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos chama a escutarmos a palavra de Deus. E a escuta da palavra de Deus, ser tocado pela graça de Deus em nossos corações, nos leva à conversão, nos leva a uma mudança de vida. Por isso que João Batista, quando pregava no deserto, às margens do Jordão, e batizava aquele povo, ele chamava esse povo à conversão. E as águas do batismo nos lavam, é o homem velho que morre, nós renascemos para a graça de Deus. E esse testemunho nós precisamos dar, esse testemunho de Jesus diante dos homens, mesmo que formos perseguidos, é como Jesus falou quando enviou os discípulos: eu os envio como ovelhas no meio dos lobos. Mas é essa graça que Jesus nos dá. Não podemos nos calar diante da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. A graça da transformação, da conversão, que deve ser diária. Por isso que eu gosto muito quando São Francisco dizia que evangelize com sua vida, e se for preciso, as palavras. É justamente isso, porque é o nosso testemunho, são as nossas ações que mostram verdadeiramente a graça de Deus em nossas vidas. E aqui Jesus vai dizer: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Muitas pessoas têm vergonha de falar de Jesus nos seus meios sociais, muitas vezes de levar uma palavra, de proclamar o Evangelho, de chamar o irmão na graça, na conversão fraterna, na conversa fraterna. E aí nós negamos esse Cristo, não damos testemunhos, não evangelizamos, não falamos de Jesus para as pessoas, nos calamos, nos omitimos diante das injustiças do mundo. E muitas pessoas, com esse famigerado politicamente correto, têm se calado. Com tantas ideologias nefastas que têm sido colocado dia a dia diante das pessoas, que só têm uma intenção: acabar com a família e com os cristãos. E muitas pessoas se calando. E Jesus não quer uma pessoa em cima do muro. Aquele que não dá testemunho de Jesus contra as injustiças desse mundo será negado diante dos anjos dos céus. Jesus, no dia da justiça, dirá: não vos conheço. A omissão também é um pecado grave. Não devemos nos omitir
devemos pregar a verdade, o evangelho, é o que foi falado, aquilo que foi falado nas escondidas, deverá ser revelado em cima dos telhados. E assim, o cristão, enfrentando as injustiças do mundo, dá testemunho de Jesus. E o cristão será perseguido quando ele enfrentar as coisas do mundo, principalmente essas coisas que estão sendo enfiadas goela abaixo da sociedade cristã, e muitos cristãos, muitos padres se calando contra todas essas coisas, contra a questão do aborto, ideologia de gênero, apologia das drogas, união homossexual, tantas coisas que vai de encontro àquilo que a igreja ensina, que o Cristo ensina, e muitas pessoas se calam, se omitem, não dão testemunho de Jesus, não se ofendem, simplesmente se calam. E aí Jesus cobrará diante deles. E os que se ousam levantar a voz, muitas vezes são perseguidos. Mas Jesus nos dá o alento. Jesus nos dá o alento que diz: quando conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não ficais preocupados com que vos defenderei ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que vós deveis dizer. É a graça do Espírito Santo que nos assiste, que nos dá força para enfrentar todas as dificuldades e todos os problemas. E aqui Jesus vai dizer: quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. É o único pecado que Jesus disse que não tem perdão. Porque o Espírito Santo é Deus, é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas aquele que renega Jesus, renega Deus, renega o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. Porque o Filho do homem, o Filho de Deus, veio ao mundo, deu a sua vida para que nós possamos dar testemunho desse Cristo, de tamanho amor, de tamanha graça, de tamanho dedicação, que o Deus se torna criatura. É Deus que se faz homem por amor. Ele se entrega na cruz por cada um de nós. Que nós possamos a cada dia deixar de sermos mornos, de sermos frios, de nós tomarmos posição, de nós defendermos o nosso Jesus, de nós defendermos os nossos valores cristãos, porque tem muitos cristãos, muitos católicos acovardados, calados, vê todas essas coisas sendo colocadas e não fala nada, fica mudo. Então, que Deus possa cada dia nos fortalecer na fé, guiados pelo Espírito Santo, testemunhar a graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje também eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus por uma graça que minha filha Dimitra, aquela que está ali, ó, que mora hoje em Altamira, mãe da Pietra, esposa de Giovanni, que ela recebeu uma bênção muito grande, uma nova etapa na sua vida profissional. Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito na vida da minha filha, da Dimitra, e da família dela. Que Deus te abençoe, minha filha. Um beijo no teu coração.